Vamos saber se é preciso acompanhar diariamente os nossos investimentos. Responda a uma das questões mais colocadas, que é: que outros canais, podcasts, grupos, sites recomendo? Quantas mais fontes de informação tiverem, melhor. Diversifiquem nas fontes de informação. Primeiro, vamos perceber o que é uma obrigação. Eu tenho um artigo no meu site onde mostro num gráfico qual a diferença entre começar a investir aos 20 e aos 30. Uma opção que pessoalmente gosto é investir no... Bem-vindos de novo ao canal, eu sou Ela, fundadora do Finanças com Ela, e neste canal falamos sobre poupar, investir e ganhar dinheiro com o objetivo de alcançar a independência financeira. Hoje temos mais um vídeo com as dicas da Ela, onde eu respondo às vossas perguntas. O primeiro vídeo das dicas da Ela foi bem recebido, vocês acharam que devia fazer mais vezes, por isso aqui está. Entretanto, recebi muitas perguntas e no vídeo de hoje vamos responder a algumas delas, nomeadamente o que ter em conta para começar a investir em obrigações, vamos saber se é preciso acompanhar diariamente os nossos investimentos, onde investir se tens menos de 20 anos, entre outras muitas perguntas. Vou continuar com este formato as dicas dela, por isso, se também tiveres uma pergunta que queres que responda, deixa nos comentários hashtag as dicas dela e de seguida a tua pergunta. Antes de começar a responder às vossas perguntas, quero reforçar que deves sempre ser muito crítico em relação àquilo que ouves, vês e lês sobre tópicos relacionados com investimentos e finanças pessoais. Quanto mais sabes, mais crítico consegues ser. Pode parecer que quanto mais aprendes, menos sabes, porque apercebes-te de quão grande é o tema, e isso é um sinal que estás no bom caminho. Isto para reforçar que deves ter o máximo de informação do teu lado para formar uma opinião crítica e tomar decisões inteligentes. Podem ver os meus vídeos, mas vejam também outros. E já agora, responda a uma das questões mais colocadas, que é: que outros canais, podcasts, grupos, sites recomendas? Então, recomendo ouvir o podcast Contas Poupança, do Pedro Anderson, o Money Lab, da Bárbara Barroso. Vejam o site rankia.pt, a Decoproteste Investe, inscrevam-se nos grupos de Facebook Financial Independence Portugal, FIRE e o FIRE Talks Portugal, e no Instagram podem seguir a conta a Tio Patinhas, que pessoalmente gosto muito. Quantas mais fontes de informação tiverem, melhor. Diversifiquem nas fontes de informação. Mais uma coisa onde devem diversificar é diversificar nos investimentos, aliás, nas fontes de rendimento, onde guardas o fundo de emergência, dividindo o mesmo para distribuir o risco e diversificar, também nas fontes onde vão buscar informação sobre finanças pessoais e investimentos. Vamos à próxima pergunta. O que ter em conta para investir em obrigações? Isto é uma excelente pergunta, porque eu ainda não tenho um vídeo a falar exclusivamente de obrigações, por isso faz todo sentido responder a esta pergunta. Primeiro, vamos perceber o que é uma obrigação. E de forma muito simples, que é o que nós gostamos aqui, não é? Simplificar assuntos complexos. Então, uma obrigação é um título de crédito através do qual conseguimos receber juros. Quando compras uma obrigação, no fundo estás a emprestar dinheiro, e tal como acontece quando nós próprios pedimos dinheiro emprestado ao banco, por exemplo, ao pedir dinheiro emprestado é preciso pagar juros à pessoa ou à organização que te está a emprestar dinheiro, não é? E estas obrigações ou empréstimos podem ser de empresas ou do Estado. Ou seja, uma empresa ou o Estado, ao emitir uma obrigação, está a contrair um empréstimo. Comparando com ações, se investirmos numa ação, somos acionistas e estamos a adquirir uma parte pequena de uma empresa. Investindo em obrigações, somos obrigacionistas e estamos a emprestar dinheiro a uma empresa ou ao Estado, ou seja, somos credores. Dentro das obrigações há dois grandes grupos: obrigações do Estado, como por exemplo as obrigações do Tesouro, e obrigações de empresas privadas. E as obrigações do Tesouro são muitas vezes confundidas com certificados do Tesouro, mas são coisas diferentes. Apesar de ambos serem dívidas públicas, as obrigações do Tesouro são adquiridos em bolsa como ações, enquanto que os certificados do Tesouro podem ser subscritos através do CTT ou da plataforma Aforro.net. Podem ver mais detalhes sobre este produto neste vídeo aqui. E para começar a investir em obrigações, deves decidir se queres investir em obrigações do Tesouro, do Estado ou de empresas. E as obrigações do Estado têm menor risco, porque o risco de falência do Estado é quase nulo, não é? O que, consequentemente, também faz com que as taxas de juro, ou seja, os teus ganhos, sejam mais baixos também.
Relativamente às obrigações de empresas, por norma as taxas de juros são mais altas, mas o risco também de incumprimento pode ser maior. Uma opção que pessoalmente gosto é investir num ETF de obrigações, neste caso de empresas. E assim, apesar de investir em obrigações de maior risco, no fundo distribuo esse risco ao investir em vários ao mesmo tempo, não é? E à parte, comparando investir em ações ou investir em obrigações. O risco de investir em obrigações é bem mais baixo. Se olharmos para o nível de risco de 1 a 7, comparando um ETF de ações mundial, o iShares Core MSCI World, tem risco 6. E o ETF de obrigações, por exemplo, o iShares Core Euro Corporate Bond, tem risco 3. Bom, tenho mesmo que fazer outro vídeo só sobre este tema, só para não me estar a alongar aqui, porque vamos à próxima pergunta. Tenho recebido muitas perguntas de jovens com 20 anos ou menos, que é: onde posso investir? Antes de mais, acho excelente já teres essa preocupação com esta idade. É excelente, e se tu és uma dessas pessoas, partilha essa iniciativa também ou este vídeo, eventualmente, com colegas, amigos, primos da mesma idade, porque tem muito a ganhar a longo prazo. E porquê? Porque quanto mais cedo começas, melhor. Eu tenho um artigo no meu site onde mostro num gráfico qual a diferença entre começar a investir aos 20 e aos 30. Eu vou deixar o link do artigo na caixa da descrição. Mas é muito interessante perceber o impacto de começar cedo. Spoiler alert, a pessoa que começa aos 20 anos fica com quase 300 mil euros a mais comparando com a pessoa que começou a investir aos 30. Portanto, vejam o artigo, que é interessante. Portanto, grande vantagem para quem começa cedo. E se tiveres menos de 18 anos, que é a idade mínima para começar, por exemplo, a investir na Bolsa de Valores, podes pensar em começar a investir num PPR, um plano de poupança-reforma, que apesar de parecer que só pode ser utilizado para a reforma, não é bem assim. Se investires num fundo PPR, acabas por poder investir à mesma em ações, mas através de um produto diferente, que ainda por cima te dá benefícios fiscais. Podes abrir um PPR em nome da tua mãe ou do teu pai, como contribuinte, mas em que tu és o participante e assim, no fundo, está em teu nome. Podes ver mais informações sobre os PPR aqui. Depende da tua estratégia. No fundo, és tu que escolhes se vais acompanhar os teus investimentos diariamente ou não. E se queres ter uma estratégia de longo prazo, sem ter muito trabalho com os investimentos, podes usar a estratégia chamada Dollar Cost Averaging, em que investes com regularidade e para longo prazo. Assim, não olhas todos os dias, nem todos os meses para os teus investimentos, porque não precisas. E por um lado, se quiseres garantir que segues mesmo esta estratégia, o melhor é mesmo não ver diariamente os teus investimentos, porque caso os mesmos estejam a desvalorizar, podes ter a tendência de querer vender. E a longo prazo isso provavelmente não é a melhor opção. Se queres ter uma postura mais ativa e estar em cima dos teus investimentos constantemente, opta por fazer market timing, em que vais avaliando se agora é uma boa altura para comprar ou para vender. Isso dá mais trabalho e eu considero que seja um pouco mais especulativo, porque decidir se agora é uma boa altura para comprar é relativo, não é? E se amanhã for melhor, como é que tomas essa decisão? É sempre um risco, não é? Portanto, se é preciso acompanhar diariamente os teus investimentos, depende da tua estratégia e da gestão que queres escolher. Queres investir para longo prazo ou curto prazo? Queres fazer uma gestão ativa ou uma gestão passiva? E dependendo das tuas respostas a estas perguntas, tens de olhar ou não frequentemente para os teus investimentos. Esta pergunta é uma das que mais recebo. Agora é uma boa altura para investir? Tanto que já respondi esta pergunta no último vídeo das dicas da Ela. Por isso diria para ires ver esse vídeo. Mas de qualquer modo posso dizer que mais importante que pensar sobre se é ou não uma boa altura para começar a investir é deixar de pensar nisso e agir, começar. Porque enquanto estás a pensar nessa pergunta já estás a perder dinheiro. Já podias ter o dinheiro investido e estar a ter lucro. Tenta ver as coisas dessa forma. De qualquer maneira, para ver uma resposta mais completa, podes ver o outro vídeo. Se gostaste do vídeo, deixa o teu gosto e subscreve o canal se ainda não o fizeste. Isto é um contributo que tu podes fazer para chegarmos a cada vez mais pessoas e assim aumentar a literacia financeira em Portugal. Obrigada pela tua ajuda e até ao próximo vídeo.